Muita gente quebra a cara na vida porque acredita no errado, duvida do certo, abandona o verdadeiro e valoriza o falso. Chegará um dia que daremos conta disso. O pecado que Deus julgará a humanidade é esse. Você sabe fazer o certo e faz errado. Deus não tem o certo por culpado, nem o culpado por inocente. Se concordarmos com certas situações, sabendo que está errado, sem dúvida, teremos parte com isso. Deus tenha misericórdia de nós todos e nos ajude a permanecermos ao lado de Cristo, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, que podemos dizer para o errado de errado e o certo de certo, sem se nos comprometer com A ou com B, mas ficar ao lado da palavra, ao lado de Cristo. E que Deus nos ajude, e que Deus te ajude, e que Deus possa nos ajudar a ir até o fim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a minha oração. Amém. Sua fé foi capaz de alcançar a vitória para aquela pessoa que você tanto ama, que você quer vê-la bem. Deus pode fazer todas essas coisas. Aleluia. Então esse é o grande ministério de Jesus na terra, além de salvar, mas curar e libertar todos os oprimidos do diabo. Ele não tem nenhum direito legal sobre os filhos de Deus. Ele veio e resgatou com seu próprio sangue. Ele jamais poderia tomar posse daquilo que não é dele. Jesus veio e reclamou e tomou a posse e tem um título de propriedade de cada um de nós. Por isso o inimigo tem que se retirar mediante a oração da fé, porque são propriedades de Deus e Deus tem ciúme de cada um de nós. Então o Senhor te dê saúde nessa noite, te dê libertação. Aleluia! E nós estamos nesse lugar de misericórdia divina, nesse lugar de favor, nesse lugar de ajuda, que é aqui, o lugar de misericórdia que é também no nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, esse lugar de misericórdia, de graça, esse lugar de cura divina que é o Senhor Jesus Cristo. A fé, a esperança e o amor. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13 de sua primeira carta, ele disse que são estas coisas que vão permanecer. E com precisão destas três, o maior é o amor. Surgem na vida da gente certos reviravoltas. No primeiro momento, tudo parece nebuloso, gelado, vazio. Mas aos poucos o entendimento vai chegando, os entendimentos vão se ajeitando, e em meio aos pesadelos, a paz vai se instalando. A fé
é que nunca pode nos abandonar. Afinal, muitas vezes, ela, somente ela, a fé, é o que resta. Misericórdia de estar batendo contra Deus, de estar caminhando contra esta luz divina. Aleluia. Deus nos ajude a nunca bater de frente com o sol da justiça. Deus nos ajude que nós nunca deixamos de ser espirituais e reconhecer que nós temos a coluna de fogo nos guiando ao nosso favor, e ela está na frente para você ser guiado por ela, não bater, não chocar, porque esta mesma luz, esta mesma palavra, que é uma lâmpada para os seus pés, é luz para os nossos caminhos, se nós não tomarmos ela como o assídio do Senhor, e pedir que Deus vivifique ela em nossos corações, não com o nosso pesar, com razões e tantas coisas, interrogações e mais interrogações. Ao invés desta palavra ser vida, uma válvula de escape, de ser luz, de ser tudo, para nós vencermos, ela vai deixar de ser luz, de ser uma bússola. Ela vai deixar de ser como para nós uma referência, e cairmos na condição de ter tudo que nós precisávamos, ter tudo para vencer nesta última era, e sucumbir. A luz está aí, e caminhando contra a luz, interpretando as Escrituras, conjecturando. Vamos pensar nisso, vamos ser cada dia mais simples, humilde, mas vamos ter realmente o Espírito Santo em nós, o discernimento de Espírito, para nós não batermos contra o programa de Deus. Aleluia. Por rejeitar a revelação, por rejeitar a luz, estão cauterizando cada dia mais as suas mentes. E o evangelho que se prega hoje, o que tem isso? Isso não tem importância, isso não faz mal, isso é coisas de homem, isso é peso de homem. Não, igreja, isso não é peso de homem. Servir a Deus em sua total palavra, por revelação, sobre a luz de um profeta, isso não é peso, isso é vida, isso é prazeroso para nós. Por que se incomodam tanto? Não querem viver a Bíblia? Que não vivam, mas deixa eu viver, deixa você viver. Aleluia.
Ah, mas isso é costumes. Ah, isso é costumes. Isso é do tempo. Agora nós estamos, né, em outro tempo. Não, nós ficamos com esta velha e abençoada palavra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia, não vai passar. Não vai passar. Aleluia, vamos ter esta Bíblia como uma referência. Glória a Deus. E aqueles pardais bateram contra aquela vidraça, porque elas ficaram cegas. Mas olha para fica viajando, olhando para a luz de um farol, de um carro que está vindo em sua direção. Você vai bater? Você vai colidir? Mas use esta luz, aleluia, glória a Deus, ao seu favor. Use essa mensagem ao seu favor. Use essa Bíblia ao seu favor. Glória a Deus. Que memorial, que quadro, hein? Não é a condição que está o mundo? Eles tinham tudo o que precisavam, mas não é o que eles queriam. Estão mais com o espírito voltado para um governo humano do que o governo de cima. É um envolvimento tão grande, é um batismo tão grande com o direito dos povos. A era de Laodiceia, o direito dos povos, do que com renúncia, do que tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Gente, que Deus aumenta a nossa fé, porque nós não estamos dentro da igreja de Laodiceia, nós estamos do lado de fora da Laodiceia. Nós estamos com Abraão do lado de fora de Sodoma e Gomorra. Os crentes Ló, os justos estão tentando consertar Sodoma e Gomorra. Junta católicos e protestantes e tudo, vamos consertar, vamos lutar pelos direitos humanos nossos, e vai daqui, vai dali, e pega a Bíblia e pega aqui, mas não tem jeito, enquanto Deus não tirar os justos, como tirou Ló, para botar fogo sobre essa terra, Ele não vai pôr fogo. Mas em outras, enquanto a proposta, o Abraão está comendo vitela com o Elohim lá do lado de fora. Não tem nada com política. Eu não tenho nada com política. Às vezes a gente tenta mostrar que é a mesma coisa você sair do espeto e cair na brasa. Porque tudo está nas mãos de Deus, e Deus vai ter que usar um meio para vingar das blasfêmias que são ditas nos púlpitos, das pregações que arrastam o povo para o pecado e a contrariação da palavra. Deus vai ter que usar um sistema. O próprio irmão Branham diz assim: o diabo é usado por Deus. Deus usou o diabo para mostrar para ele que o Jó era um homem justo, temente a Deus. Deus diz para o diabo: vai lá e toca nele, toca em tudo lá. Deus permite o diabo agir, fazer alguma coisa, para que Ele próprio, Deus nosso, manifeste a tua graça, manifeste a tua glória. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós não podemos ser ímpios para sermos queimados e se tornar cinza debaixo das plantas dos pés dos justos, mas nós também não somos crentes Ló, que fica aí tentando consertar o mundo. Nós não vamos consertar o mundo. Nós temos que aqui olhar para cima e a preparar nossas vidas para o grande arrebatamento que vai acontecer. As virgens dessas vão ficar aí, gente, preste atenção. As virgens dessas vão ficar aí. Só as virgens prudentes que serão arrebatadas. Crédito. Quem está dando crédito, gente? Os serviços, os empregos, os estudos. E eu vou falar uma coisa para vocês.
As pessoas estão mais com o espírito voltado para um governo humano do que o governo de cima. É um envolvimento tão grande, é um batismo tão grande com o direito dos povos. A era de Laodiceia é o direito dos povos, do que com renúncia, do que tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Gente, que Deus aumenta a nossa fé, porque nós não estamos dentro da igreja de Laodiceia, nós estamos do lado de fora da Laodiceia. Nós estamos com Abraão do lado de fora de Sodoma e Gomorra. Os crentes Ló, os justos estão tentando consertar Sodoma e Gomorra. Junta católicos e protestantes e tudo, vamos consertar, vamos lutar pelos direitos humanos nossos, e vai daqui, vai dali, e pega a Bíblia e pega aqui, mas não tem jeito, enquanto Deus não tirar os justos, como tirou Ló, para botar fogo sobre essa terra, Ele não vai pôr fogo. Mas em outras, em contraproposto, o Abraão está comendo vitela com o Elohim lá do lado de fora. Não tem nada com política. Eu não tenho nada com política. Às vezes a gente tenta mostrar que é a mesma coisa você sair do espeto e cair na brasa. Porque tudo está nas mãos de Deus, e Deus vai ter que usar um meio para vingar das blasfêmias que são ditas nos púlpitos, das pregações que arrastam o povo para o pecado e a contrariação da palavra. Deus vai ter que usar um sistema. O próprio irmão Brana diz assim: o diabo é usado por Deus. Deus usou o diabo para mostrar para ele que o Jó era um homem justo, temente a Deus. Deus diz para o diabo: vai lá e toca nele, toca em tudo lá. Deus permite o diabo agir, fazer alguma coisa, para que ele próprio, Deus nosso, manifeste a tua graça, manifeste a tua glória. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós não podemos ser ímpios para sermos queimados e se tornar cinza debaixo das plantas dos pés dos justos. Mas nós também não somos crentes Ló, que fica aí tentando consertar o mundo. Nós não vamos consertar o mundo. Nós temos que olhar para cima e a preparar nossas vidas para o grande arrebatamento que vai acontecer. As virgens dessas vão ficar aí, gente, preste atenção. As virgens dessas vão ficar aí. Só as virgens prudentes que serão arrebatadas. Eu estava pensando, sobre esta mensagem. Os zombadores, aqueles que sempre estão criticando, de nós estarmos firmados em cada uma de suas promessas. Sempre vai haver zombadores, escarnecedores, e achando que está demorando, nós perdemos o juízo. Mas depois que aconteceu o arrebatamento da igreja, nós estamos aí nessa contagem regressiva, como o irmão Marcos chegou a expressar, ele disse assim: pelas características, pelos sinais, creio que não vai 10 anos, 10 anos pela frente. É certo que ninguém sabe o dia nem a hora, mas pelos sinais, pelas características, nós que somos observadores dos sinais, a maior pregação hoje é o sinal, é o sinal da sua vinda, as características, essa corrupção geral que nós ouvimos hoje em todos os sentidos. Por mais que nós sabemos que está chegando esta hora, eu penso comigo menos, irmão Marcos, sem ficar presumindo, mas pelas características eu penso que nem 10 anos nós temos ainda pela frente. Então chegou a nossa vez,
de deixarmos todo o embaraço, deixar de ficar cocheando em dois pensamentos e entrar realmente lá dentro da palavra de Deus, né? Amando a sua vinda, orando em todo o tempo, desejando esse clamor no nosso coração, né? Maranata, Senhor Jesus. E reta final nós estamos, né? Mas mesmo assim, irmão Marcos, ainda vai acontecer, depois desse acontecimento extraordinário para todos nós, que é a segunda vinda de Cristo acontecer, vai haver aqueles que vão dizer: eu não sabia que ele viria tão rápido, né? Eu não sabia que ele viria tão rápido. Se eu soubesse, eu teria cuidado mais da minha vida espiritual. Mas quantos anos, né? Mas Deus está demorando? Não está demorando. Deus está tardando? Não está tardando. Eu creio que Deus está fazendo, né, com que cada um alcance esse aperfeiçoamento de fé. E nisto faz parte a nossa vida, a sua vinda nesta casa, nesta noite, né? Então eu creio que nós ouvimos de Deus os conselhos e também a advertência, reflexão, lembranças de tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 80. Amem uns aos outros acima de tudo. Amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer. Agora vocês todos formam um grupo dócil bem grande. Mas lembrem-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não, Senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar. E o fará ter companheirismos com vocês na quietude, coisas assim. E então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa e ele começará a ir com isto pela igreja. Não tome partido disso. Não tenha nada a ver com nenhuma destas coisas. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns aos outros com os outros. Orem por esse homem ou essa mulher, ou seja quem for, que eles sejam salvos também. Apenas orem por eles e apeguem-se uns aos outros. Humildade. Virtude de reconhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir com simplicidade e modéstia. Qualidade de não procurar se colocar acima de outras pessoas, nem querer mostrar-se superior a elas. Você me mostre uma igreja que seja humilde, verdadeiramente humilde. Não uma arrogância. Uma igreja
humble church. Somente uma igreja dócil e humilde. I'll show you a church that has the favor Eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor and power of God. e o poder de Deus nela. Amen. That's right. É isso mesmo. That's the thing it takes. Isso é o que se necessita. Humility. Humildade, Humbling ourselves before God. humilhando-nos diante de Deus, Letting God just deixando Deus simplesmente work through us. te operar através de nós. I've always found out E eu tenho sempre descoberto that the man that humbles himself que o homem que se humilha is the man that God exalts. é o homem que Deus exalta. When you take a person Quando você toma uma pessoa with his chest out, com o seu peito inchado knows everything, e sabe tudo, you can't tell him nothing, e você não pode lhe dizer nada, he's arrogant, e ele é arrogante bem, well, that's the person essa é a pessoa that never gets anywhere. que nunca chega a lugar nenhum. But you take that person that Porém, tome aquela pessoa humbles himself que se humilha and walks sweetly. e anda docilmente. I was talking to a man the other day. Eu estava conversando com um homem o outro dia They just organized a church up at the que está acabando de organizar uma igreja pulled out of an organization that they'd been in. saiu de uma organização que havia Well, it's Brother Bozay. e, bem, é o irmão Bozé. And then church where they E aquela igreja onde eles tinham had that great tido essa grande church there for so long. igreja aí por tanto tempo, The Lord is blessing. e o Senhor estava abençoando. And the people got to a place Então as pessoas chegaram a um ponto that they want to polish up like the rest of them que elas quiseram se polir como o restante delas and want to throw it into an organization. e quiseram lançá-la em uma organização. And when they did, it just E quando eles fizeram, somente those humble Christians in there aqueles cristãos humildes ali dentro did not want that. não queriam isso. All their lives had been Toda a vida deles, taught against it, eles tinham sido ensinados contra isso, so they walked away from it. de forma que eles saíram dela. Now they've got a group, Agora eles têm um grupo and the Lord has blessed them e o Senhor lhes tem abençoado, until they're coming in até que eles estão entrando up into a para o interior de um big place now again, grande lugar agora, novamente, or a church now that para uma igreja agora que puts up about 4,000 or 5,000 people, acomoda cerca de 4 ou 5 mil pessoas. and they're starting over. E eles estão começando de novo. And they come to me and E eles vieram a mim said, Brother Branham, e disseram, irmão Branham, sitting right there in the office, the sentado exatamente no escritório ali, church office the other day, o escritório da igreja, outro dia. and he said, one of the leaders, E ele disse, um dos líderes, Brother Clausen, and them said, o irmão Carlson e eles, disseram, what must we do? o que nós devemos fazer? I said, Eu disse, find a man to be the shepherd encontrem um homem para ser o pastor that has no reputation que não tenha nenhuma reputação in all denominations. em toda denominação, It's just a que é simplesmente real good, genuine, sweet, humble brother that lives a life. um irmão realmente bom, genuíno. God will take care of the rest of it. Deus cuidará do restante. Está vendo? I said, Eu disse, a good pastor um bom pastor that'll just feed the sheep and be que somente alimentará a ovelha humble as anything. e será humilde e coisas assim. God will do the rest. Deus fará o restante. Se você, Not some big know-it-all coming in, não algum grande sabichão entrando, going to put this in order. que vai pôr isto em ordem, This has to be this way. e isto tem que ser desta maneira, Cutting things right. e cortando em volta das coisas. I said, it'll never work. Eu disse, isso nunca funcionará. You just got to. Você simplesmente tem que... That's it. Every piece in the church Isso mesmo. Cada peça na igreja must work together. já deve trabalhar juntamente. And you must keep up your part of it. E você deve sustentar a sua parte. So we see what De forma que nós vemos time we're living. em que tempo nós estamos vivendo. We may be closer Pode ser que estejamos mais perto than we think we are. do que nós pensamos estar. Uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu
coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Quem quiser dessa água, Jesus tem para dar. A fonte está correndo para todos saciar. Quem beber dessa água jamais se deterá. Assim Jesus falou, e eu posso confirmar. Como disse meu Jesus, assim aconteceu. Quando eu aceitei essa fonte em mim nasceu. Todos cantem. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando. Canta, Brasil! No meu coração, no meu coração, no meu coração. Quando eu bebi a água que Jesus me deu, também dentro de mim uma fonte nasceu. A palavra de Deus é fonte de amor. O sangue de Jesus transforma o pecador. Se queres desta água, Jesus também